Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filha de uma família simples, mas que sempre prezou pela boa educação dos filhos, Lilian Costa Damasceno nasceu em Pirapora, Minas Gerais, e aos 20 anos mudou-se para Uberlândia, Triângulo Mineiro. Ela sempre acreditou em Deus, mas mesmo assim sentia um grande vazio interior. Depois de uma grande decepção amorosa e muito desiludida com a vida, atendeu ao convite de uma colega para sintonizar uma certa rádio e um certo canal de televisão. Foi a partir daí que sua vida passou por uma virada de 180 graus. Hoje, ela sente como se durante anos buscasse um tesouro que ela sempre soube existir, mas não conseguia encontrar. Finalmente, ela toma posse de sua herança e descobre que era muito mais preciosa que suas maiores expectativas. E os detalhes dessa história é o que a gente vai ficar sabendo agora com a nossa convidada querida Lilian, que veio lá de Uberlândia para honrar nosso programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Lilian, quer dizer que você nasceu no norte de Minas. Que tipo de educação seus pais deram para vocês? Eu nasci num lar simples, como você falou, e meus pais sempre priorizaram a educação. Eles não tiveram nenhuma formação superior, mas viam como aquilo era importante. E minha mãe, como tem uma visão futurista, né, ela sempre quis isso pra gente. Eu estudei em escolas católicas até o 2º grau. Sua família é católica? De família católica? Toda católica. Uhum. Toda católica. E você estudou em escolas católicas. Por que você foi para Uberlândia depois? A minha cidade é uma cidade pequena, né, do norte de Minas e bem precária em questão de recursos, principalmente de estudo. Então, aos 20 anos de idade, eu fui para Uberlândia sozinha, né, fui a primeira das minhas irmãs. Olha! Para Incentivada pelos seus pais ou você mesmo? Não, exatamente. Minha mãe escolheu que seria Uberlândia e nos mandou todos para Uberlândia. E eu fui a primeira, aos 20 anos de idade. Olha só, se lembra como foi aquele dia da despedida? Ai, como sempre, triste, né? E chorando. Mas eu sabia que se era aquele lugar, é porque Deus tinha escolhido para mim. E lá foi você. E lá fui eu. De Malicuia. De Malicuia para Uberlândia, para estudar, né? Melhorar a nossa vida, a vida financeira, porque Pirapora é uma cidade pobre, nós também somos pobres, né? De recursos. E lá fui eu. O que foi que aconteceu em Uberlândia, Lilian, que marcou a sua história? Olha, Creriane, eu cheguei em Uberlândia aos 20 anos de idade. E eu vivia muito sozinha, né? Só de casa para a faculdade e para o trabalho. E eu sentia muita falta da minha família, muita mesmo. Então, e como eu sentia falta de família, eu comecei a pedir isso para Deus. Eu falava, Deus, me dá um namorado, me dá um companheiro, Senhor, para eu poder constituir uma família. Me dê uma pessoa boa, uma pessoa de boa família, né? Um homem direito, um homem honesto, porque essa era a minha vontade, ter uma família unida e feliz.
E aí, você encontrou? Deus respondeu essa oração? Como é que foi? Olha, Deus respondeu a minha oração e de uma forma que eu fiquei surpresa, né? Ele trouxe para mim um namorado bonito, inteligente, Olha, culto, com uma situação financeira privilegiada. um príncipe encantado. Era o príncipe encantado. Tudo que eu havia, muito mais do que eu havia pedido para Deus. Pode continuar. Nós começamos a namorar, nós ficamos noivos, né? E nessa época, quando Deus havia me entregado o presente que eu tanto havia pedido, eu fiz uma oração, né? Eu falei, Deus, muito obrigada pelo presente que o Senhor me trouxe. E agora, Pai, o Senhor pode ir, né? Cuidar do próximo da fila. Porque o meu conceito de Deus, apesar de ser muito, de ter muita fé, sabe? De crer muito em Deus, sempre criei muito em Deus. Mas eu achava que Deus era aquela pessoa que vinha como um bombeiro para apagar um incêndio. Olha, que interessante. Achava que Deus era o gênio da lâmpada. Olha. Que a gente esfregava ali, chamava, ele vinha, ajudava e depois a gente, tchau Deus, pode passar para o próximo. Gente, numa situação dessa você fica até em maus lençóis para fazer oração, né? Para orar. Mas talvez essa oração tenha contribuído muito para a minha vida espiritual. Porque como Deus não é aquilo, Ele quis, de certa maneira, me mostrar quem Ele era. E o que aconteceu? Creriane, até aquela época, não existia uma Bíblia na minha casa. E todo o aprendizado que eu tive foi na escola, com a professora de religião e também com a minha avó materna, que me ensinava desde pequena a orar para os santos. Né? E eu orava para todo santo que você imaginar. E nessa ocasião, foi uma ocasião muito difícil, que eu e o meu então noivo, a gente começou a se desentender. Olha. A gente, assim, de um dia para o outro, a gente começou a se desentender. E aí eu lembrei de clamar a Deus. Deus, volte, venha me ajudar, Senhor. Venha me ajudar, porque agora eu estou precisando do Senhor. Eu achava que a gente ia voltar, né? E constituir a nossa família. Mas não foi isso que aconteceu. E por que esse evento marcou a sua história? Eu fiquei muito magoada com Deus. Eu passei a culpar a Deus por isso. Porque eu e meu noivo, a gente passou a se desentender. E a minha história foi profunda para mim, porque uma semana depois que nós terminamos o noivado, eu descobri que estava grávida. Olha só. Puxa vida, a partir dali, então, quando você recebeu essa notícia de que você estava grávida, qual foi a sua reação? O mundo desabou, né, para mim. Porque eu pensei, nossa, grávida, sem um namorado, sem ninguém próximo. E eu, com aquela intenção de constituir uma família unida e feliz, eu comecei a clamar a Deus, a clamar muito a Deus todos os dias, a chorar, a ajoelhar, a clamar, e parecia que Deus não me ouvia. Puxa vida. E você tinha medo, por exemplo, da reação do seu ex-noivo ou da sua família? Como é que foi a reação deles? Olha, meus pais ficaram bem revoltados e tristes comigo, decepcionados. O meu noivo, como nós já havíamos terminado, ele não quis reatar. Olha. Né? E a minha gravidez foi se desenvolvendo. E eu clamando a Deus, continuava pedindo a Deus ajuda e Deus não vinha me ajudar. Chegou um momento em que você aceitou e curtiu bem sua gravidez ou não? Não teve esse momento. Até então, eu já tinha passado até pelo espiritismo. Porque começou um processo de busca, né? Começou um processo de busca porque eu queria saber por que Deus havia me tirado o direito de ter uma família. Por que eu ia ser uma mãe solteira? Você estava revoltada com Deus? Eu estava revoltada com Deus, mas
para você ver, eu buscava ele para saber o Sim. porquê. Eu falava assim, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar por que Deus fez isso comigo. Então comecei a buscar. Espiritismo, igreja evangélica, passei por muitas denominações tradicionais, pentecostais, neopentecostais, até voltei para o espiritismo, mas já não cabia mais na minha espiritualidade. Então eu continuei buscando em igrejas evangélicas, porque eu queria uma resposta de Deus e queria também conhecer aquele Deus maravilhoso que os evangélicos falavam. Aquele Deus, Deus falou comigo, nossa, mas Deus me mostrou isso. Isso para mim era algo inimaginável. Eu achava que isso era uma questão de ignorância, como eu já falei, e até mesmo de idolatria. Porque eu não acreditava que Deus falava com ninguém. Eu mudei de escritório, de trabalho, e no escritório novo, uma colega veio até mim e falou o seguinte: Lília, eu vejo que você gosta de ouvir música durante o trabalho. Eu falei, gosto muito, sim. Ela falou, então depois, se você quiser, eu vou sintonizar uma rádio para você. Eu falei, agora mesmo. Levei o notebook até ela e falei, pode sintonizar. E foi assim, foi a minha grande descoberta. Mas que rádio era essa? Rádio Advai. Uma rádio que a gente ouvia pela internet, e eu ouvia durante o trabalho, e aquela rádio, ela trazia mensagens que eu não conhecia, trazia músicas que eu não conhecia, assuntos que eu não conhecia, e eu comecei a me interessar muito por aquilo, porque aquilo me fazia sentir tão bem, e comecei a ouvir frequentemente, a querer adquirir os CDs, querer adquirir os estudos bíblicos, e comecei a pedir os estudos, a adquirir os CDs. E você falava também para os seus outros amigos essa rádio? Eu falava. Eu mandava o link por e-mail para outras pessoas, então pelo MSN, né? E falava, nossa, olha, eu estou ouvindo uma rádio aqui maravilhosa, acessa aí, porque aquilo parecia assim que eu tinha descoberto alguma coisa que ninguém conhecia até então. E o que eles diziam? Eles começaram a me criticar. Falavam, olha, daqui uns dias você vai estar guardando sábado, viu? Olha, e o que você dizia? Falava, nada, que sábado? Eu nem sabia o que era isso, guardar sábado. Não sabia. Olha só. E como é que foi o seu amadurecimento? Porque pelo que eu estou entendendo, essa é uma rádio adventista. Exatamente, é uma rádio adventista. Depois eu descobri que era uma rádio adventista. Não sabia a princípio, né? Eu não sabia a princípio. E assim, eu achava que os evangélicos eram iguais, mudando de igreja, mas que era tudo igual. Que criam nas mesmas coisas, né? Porque a Bíblia é uma só. E aí eu descobri que não era bem assim. E aquilo que até então para mim parecia novo, outras pessoas começaram a me criticar por aquilo. Até que um dia eu cheguei no trabalho e a mesma amiga, a Luciana Barbosa, falou para mim, Lília, sabe aquela rádio que você gosta de ouvir? Pois é, agora tem a TV aqui também, em Uberlândia. No mesmo dia, eu saí ansiosa do trabalho. E cheguei em casa, eu mal tranquei a porta de casa e já fui procurar a tal da TV, né? Ela falou comigo que as mesmas pessoas que falavam na rádio eram as da TV. Então eu fui procurar aquelas pessoas que até então eu já estava amando, né? Que eu passei a admirar, passei a gostar e descobri mesmo essa TV. Olha, que TV era essa? TV Novo Tempo, o canal 14 da Sky. Olha só, a partir dali você começou a se interessar pelos programas? Creriane, eu tinha dia que eu não fazia quase nada em casa. Quando eu ia fazer, arrumar uma casa, fazer alguma coisa assim, eu ligava a televisão e já vinha um programa atrás do outro e eu não queria parar, porque era muito bom.
E eram coisas que até então eu não conhecia, né? Assuntos assim totalmente novos para mim. E eu fiquei maravilhada com tudo aquilo. Agora, Lilian, entre essa busca eterna que você sempre teve de conhecer mais a Deus, de saber mesmo se Deus fala, se a gente pode ouvir a voz de Deus, se Deus, né, fala com você durante o dia e tal, e você se interessar por um programa de TV, por um programa de rádio, existe uma diferença. O que esse programa de rádio e essa televisão tiveram a ver com o seu encontro com Deus? Eu passei a perceber que aquelas pessoas eram diferentes de tudo que eu já tinha conhecido. Porque eu peregrinei por mais de 10 anos. Nasci num lar católico, fui espírita, peregrinei por diversas denominações evangélicas. Mas eu percebi que a mensagem, aquelas pessoas eram diferentes. Eu vi que falavam sempre em orar. Vamos orar. Não, eu pedi isso para Deus, eu conversei isso com Deus, e aquilo para mim era inimaginável, porque igual eu falei para você, eu criei em Deus, mas eu não sabia o que era ler uma Bíblia, abrir uma Bíblia, né, até começar essa peregrinação. E mesmo assim, depois de tanto peregrinar, as mensagens daquela rádio e da TV ainda me causaram muita surpresa porque eram totalmente novas para mim. Puxa vida, você se lembra de um momento, de uma mensagem, não sei, de repente um momento de entrega que você teve que mudou mesmo o curso da sua vida espiritual? Teve sim, e esse para mim foi o ponto da virada. Porque eu estava em casa num sábado de manhã, ia começar a dar uma arrumada na casa, porque eu trabalho a semana inteira. E eu liguei a TV, né, pelo menos para ouvir, e um programa me chamou a atenção. Eu vi um rapaz jovem, assim, mais ou menos da minha idade, falando da Bíblia assim, de uma forma muito fácil. E ele falava para a gente pegar a nossa Bíblia para acompanhar também. E eu fiz isso. Peguei a minha Bíblia de outras, né, que eu usava nas outras denominações, nas outras igrejas, e fui acompanhar. E foi assim, sabe o que é você encontrar um poço de água no deserto? Puxa vida. Encontrar aquilo, um baú do tesouro que você procura a vida inteira e que você nem sabia que você estava procurando era aquilo? Ai, que delícia. E eu comecei a assistir as reprises desse programa, a procurar na internet. E cada dia eu queria mais, porque cada semana era um tema novo. Até que um belo dia, eu cheguei em casa, liguei a TV, e o mesmo pastor do programa, o pastor Arilton Oliveira, ele estava fazendo uma chamada. Ele falou que quem quisesse participar daquele programa, que fizesse um vídeo e enviasse para eles, um vídeo mais ou menos de 1 minuto, falando por que gostaria de participar daquele programa, o programa que eu me encantei, que me fez todas aquelas descobertas, me trouxe as descobertas, o programa Bíblia Fácil. Certo. Imediatamente, eu me ajoelhei diante da televisão, né? E fiz uma oração que acho que foi até hoje a minha oração mais sincera. Olha, o que você pediu nessa oração? Eu falei, Deus, isso tudo que eles estão falando aí, o pessoal dessa TV, é muito novo para mim. A maioria desses assuntos eu não conheço. Já sendo evangélica há 10 anos, a maioria desses assuntos eu nunca ouvi falar. Então, meu Pai, meu Deus, se tudo que esse pastor está falando aí é verdade, o Senhor me leva nesse programa. Mas você tinha que mandar um vídeo. Eu tinha que mandar um vídeo. Mas eu pedi para Deus e nem sabia o que ia acontecer depois. Eu pensei assim, eu fiz uma prova com Deus. Se aquilo que aquelas pessoas estavam falando era verdade. Porque é triste você passar por tantas religiões e tantas denominações e descobrir
É um dia que você não sabia de nada. Que tudo aquilo que você aprendeu era diferente do que realmente fala a Bíblia. Então eu fiz essa prova com Deus. E como que se desenrolou? Deus respondeu essa oração? Deus respondeu a oração de uma forma que eu até hoje, eu fico sem compreender. Como? Eu estava saindo de um supermercado lá em Uberlândia, que fica junto, né, ao lado de um shopping. Eu fui pegar meu carro no estacionamento, era mais ou menos umas 4:30 da tarde, de um sábado ou de um domingo, eu não me lembro bem, mas tinha muita gente no shopping, no supermercado. Eu fui pegar o carro e vi algo brilhando assim no meio do estacionamento. E eu falei com meu namorado, né, que hoje é meu esposo, eu falei, aquele ali tá parecendo uma caixa de perfume. Ele falou, não, Lília, não é uma caixa de perfume, não. Eu ia me aproximando, né, indo em direção ao carro, falei, não, é um perfume. Ele, não, Lília, não é um perfume, não. Na hora que eu cheguei perto, eu falei, Henrique, é uma câmera. Isso aqui é uma câmera. Eu não Uma acredito. câmera filmadora. Que você não tinha. Que eu não tinha. E ainda estava a tempo de mandar o vídeo para o programa? Eu não sabia, porque assim, até então eu tinha esquecido daquela oração. Sim. Sabe? Olha. Eu havia esquecido. E Creriane, o fato mais surpreendente e que me emociona muito até hoje foi que quando eu me aproximei da câmera, que eu não vi ninguém em volta para devolver, na hora que eu me abaixei, que eu fui pegar a câmera, eu ouvi como se alguém estivesse falando assim ao meu ouvido. Deus tem um propósito para isso. Olha isso. E eu fiquei pensando, né? Peguei a câmera, levei para casa, olhava para ela e ficava pensando que propósito que era. E acabei esquecendo daquilo, né? Aí, na mesma semana, eu voltei do trabalho, cheguei em casa como sempre. A primeira coisa que eu fiz, ligar a TV, no Novo Tempo. E eu vi uma moça falando o seguinte: você que ainda não fez sua inscrição para participar da próxima temporada do Bíblia Fácil, amanhã é o último dia. Olha. E na hora eu liguei os fatos. Eu pensei, foi para isso que eu encontrei essa câmera. Tinha exatamente um propósito. E pedi minha filha, né? Eu não tinha o manual da câmera, não tinha nada. Pedi minha filha, me ajuda aqui, vamos fazer um vídeo, que amanhã é o último dia de inscrição do programa. Fiz o vídeo, mandei. Olha. E mais ou menos uns 15 a 20 dias depois eu recebi um telefonema falando: Lília, você foi uma das escolhidas para participar do próximo Bíblia Fácil. Olha, quer dizer, Deus já tinha tudo planejado, né, para você. É lindo, né? A gente vê como que Deus atua. Deus é bom, né? Eu falo que Deus é magnífico, né? Que Deus é magnífico, porque o fato de ver aquele programa e mais ainda o fato de Deus ter colocado aquela câmera no meio do meu caminho foi porque Ele já tinha um propósito há muito tempo para mim, porque Ele sabia que eu era sincera. Olha. E que a minha busca era grande e era sincera. Que coisa linda. Olha, a gente fica realmente emocionante de ouvir como Deus trabalha individualmente, se preocupa com cada pessoa. A gente tem um momentinho aqui no nosso programa das perguntinhas rapidinhas. Vamos lá então? Sabedoria. Sabedoria é fazer tudo dentro dos propósitos de Deus. Perdão. Perdão é tudo, não é? Um sentimento constante. Alegria, felicidade. Um pedido. Que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer a mensagem que eu conheci. Um medo. De decepcionar a Deus.
Uma grande lição. Deus conhece os filhos fiéis e Ele conhece o seu coração. Sofrimento. Propósito também de Deus, porque Ele também usa o sofrimento para algo muito maior que Ele vai te conceder. Uma música. Uma música. Hoje, uma música que me emociona muito e que fala muito comigo é a música Falar com Deus. Um sonho. Que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer a mensagem que eu conheci e a mensagem que transformou a minha vida e a vida da minha família. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que bênção, Lilian! Esse versículo resume tanto a sua história, é tão bonito a gente ver essa forma, né? Como Deus se revela, como Deus cuida dos seus filhos. Eu fico muito emocionada de ouvir uma história dessa, de ter essa oportunidade. Te agradeço muito, que Deus possa te abençoar, sua filha também, seu esposo. Muito obrigada. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.